Muito bem, pessoal. O assunto da aula de hoje, lei dos cossenos. Vamos considerar um triângulo de vértices A, B e C. Vamos admitir que as medidas laterais do triângulo correspondem a A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo. De acordo com a lei dos cossenos, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Parece o teorema de Pitágoras, né? Mas não é. Menos 2 que multiplica o B pelo C vezes o cosseno do angular. Lei dos cossenos. O que é isso? A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado menos o dobro da medida B vezes a medida C, vezes o cosseno do ângulo entre os dois lados, com medidas B e C. Então, o quadrado da medida de um dos lados é a soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos o dobro do produto entre essas medidas pelo cosseno do ângulo entre esses dois lados. Então, A quadrado é B quadrado mais C quadrado menos 2BC, cosseno A. A quadrado é B quadrado mais C quadrado menos 2BC, cosseno A. E o B ao quadrado? O que seria o B ao quadrado? Ora, o B quadrado seria A quadrado mais C quadrado. Parece Pitágoras, né? B quadrado igual a quadrado mais C quadrado. Parece Pitágoras. Parece Pitágoras, mas não é. Então, B quadrado é A quadrado mais C quadrado menos 2AC menos 2AC cosseno do ângulo B. Notem que se eu utilizar a medida B minúsculo para iniciar a minha igualdade, o ângulo que aparece é o ângulo oposto, tá vendo? Se eu começar a minha igualdade com a medida A, o A minúsculo, tá acompanhando? O ângulo que aparece no desenvolvimento é o ângulo oposto. E, por fim, o que seria o C quadrado? C quadrado é A quadrado mais B quadrado menos 2AB, cosseno C. Então, C ao quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado. Olha aí, pessoal, parece Pitágoras, mas não é. Menos 2 vezes o produto das duas medidas, cosseno do ângulo entre elas. Viu? É? Só que eu vou provar para vocês que isso é um fato. Não custa nada, eu vou provar para vocês, tá? Então, para efetuar essa demonstração, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir aqui, olha, a altura do triângulo relativa ao lado BC. Então, tá aqui. Bom? Altura relativa ao lado BC. Eu vou admitir, pessoal, que esse pontinho é o ponto H. Vou admitir que AH é o Hzinho, H minúsculo, altura, que BH é N de Nair, né? E que, consequentemente, o CH será o A menos N de Nair. Demonstração. Então, vamos lá? Eu tenho dois triângulos, né? Então, vamos considerar primeiro o triângulo AHB. É um triângulo retângulo, triângulo AHB. Nesse triângulo retângulo, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então, teríamos que o H ao quadrado, mais N ao quadrado, é igual a C ao quadrado. De acordo? Agora, eu vou considerar o triângulo retângulo AHC. No triângulo retângulo AHC, eu vou aplicar Pitágoras também. H ao quadrado mais A menos N ao quadrado é igual a B quadrado. Então, temos H ao quadrado mais A menos N ao quadrado é igual a B ao quadrado, certo? Tá bom? Hoje esse B aqui, B ao quadrado. Agora eu vou numerar, eu vou admitir que essa aqui é a equaçãozinha número 2 e essa aqui é a equaçãozinha número 1, tá? Então, fazendo 2 menos 1
membro a membro, tá? Então, eu vou fazer a segunda menos a primeira. No primeiro membro, quando eu calcular a segunda menos a primeira, eu vou ter a quadrado menos a quadrado, que é zero, e vai sobrar a menos n ao quadrado menos o n ao quadrado. Então, no primeiro membro vai ficar isso aqui, ó. Vê? A menos n ao quadrado menos n ao quadrado. No segundo membro, pessoal, vai ficar o b quadrado menos c quadrado. Então, no segundo membro fica b quadrado menos c quadrado. Eu vou desenvolver este produto notável, que é a menos n ao quadrado, o que resulta em a quadrado menos 2 vezes an mais n ao quadrado, menos o n ao quadrado que está aqui, e isso é igual a b quadrado menos c quadrado, ok? Agora eu vou isolar o b quadrado. Então, note que eu posso escrever que o b quadrado é o a quadrado mais o c quadrado menos o 2an. Vamos repetir então? Então, o b ao quadrado, ele é a quadrado mais esse c ao quadrado menos 2an. N ao quadrado menos n ao quadrado dá zero, tá? Então, ficamos com isso aqui. Bom, se você comparar essa sentença com essa aqui, você vai perceber que o b quadrado já aparece, o a quadrado também, o c quadrado também, mas tem algo aqui que não deveria aparecer, que é o n de Nair. Eu tenho que trocar o n de Nair por c cosseno b. Para isso, eu vou olhar para esse triângulo menor. Qual triângulo? Esse aqui, ó. Dá uma acompanhada ali no canto superior esquerdo, tá? No canto superior esquerdo, eu vou considerar o triângulo AHB. Nesse triângulo, pessoal, o cosseno do ângulo B é o cateto adjacente n de Nair dividido por hipotenusa C. Então, eu vou escrever que o cosseno do ângulo B de bola é adjacente n de Nair dividido por C. Então, eu concluo que o n é C vezes o cosseno do ângulo B, certo? Então, eu posso agora, nessa sentença, trocar o n, que aqui está, por C vezes cosseno de B. Temos, então, b quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2a, e no lugar do n, c vezes o cosseno do ângulo B. Prontinho. Acabamos de provar a lei dos cossenos. Agindo de forma análoga, construindo as outras duas alturas do triângulo, eu posso demonstrar as outras duas igualdades. Legal, pessoal? Tranquilo? Muito bem, primeira questão. Um triângulo tem dois lados com medidas 6 centímetros e 3 centímetros, formando um ângulo de 60 graus. Calcular a medida do lado oposto ao ângulo de 60 graus. Então, vamos admitir o triângulo com lados medindo 3 centímetros, 6 centímetros. O ângulo entre eles é um ângulo com 60 graus. E nós queremos essa medida que eu vou chamar de x centímetros, tá? Notem que eu tenho duas medidas laterais e o ângulo entre elas. Utilizando a lei dos cossenos, é possível encontrar a terceira medida. Já que todos sabem que x ao quadrado é 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 vezes o 3 vezes o 6 vezes o cosseno de 60 graus. Olha que fácil. Temos então que x ao quadrado é igual a 9 mais 36. Observem que 2 vezes 6 é 6, que vezes 6 dá 36. E o cosseno de 60 graus é meio. Então, x ao quadrado é 9 mais 36 menos 36 vezes 1 é 36, dividido por 2, 18. Concluímos, então, que x ao quadrado é igual a 27. Observe que eu procuro o valor do x, né? Pois bem, eu vou decompor o número 27. Dividindo-o por 3, resulta 9. Dividindo por 3, resulta 3. Dividindo por 3, resulta 1. 27 é o mesmo que 3 ao cubo. Como eu estou procurando a raiz quadrada do 27, basta lembrar que cada dois fatores iguais, um sai da raiz.
Então, ao extrairmos a raiz quadrada de 27, eu tenho a raiz quadrada de 27 dada por 3 raiz quadrada de 3. Um 3 fora da raiz e o outro dentro da raiz. Lembrando que eu tenho, na verdade, se x quadrado é 27, eu tenho, na verdade, x mais ou menos 3 raiz quadrada de 3. Mas como x representa a medida de comprimento, eu admito apenas o valor positivo. Assim, resposta para essa questão, 3 raiz quadrada de 3 centímetros. Essa é a medida do terceiro lado. Ok, pessoal? Próximo exercício. Caiu no vestibular da FUVEST. Um triângulo T tem lados iguais a 4, 5 e 6. Então, o triângulo T tem lados medindo 4, 5 e 6. O cosseno do maior ângulo de T é... Qual será o maior ângulo deste triângulo? É o ângulo com vértice em A? É o ângulo com vértice em B? Ou é o ângulo com vértice em C? Pessoal, o maior ângulo de um triângulo sempre é o ângulo oposto ao maior lado do triângulo. Então, identificamos o maior lado do triângulo, o ângulo oposto sempre é o maior. Assim como, claro, né? O menor ângulo do triângulo sempre será o ângulo oposto ao menor lado. Assim, o maior ângulo deste triângulo é o ângulo oposto ao maior lado. O maior lado é o lado BC, cuja medida é 6. O ângulo oposto é o ângulo com vértice em A. Vamos admitir que este ângulo tem medida alfa. A lei dos cossenos, pessoal, me permite relacionar 3 lados de um triângulo e o cosseno de um ângulo. 3 lados de um ângulo e o cosseno do ângulo são 4 incógnitas. Numa igualdade em que eu tenho 4 incógnitas, é possível encontrar o valor de qualquer uma desde que eu tenha as outras 3. Portanto, se eu tenho 2 lados e o ângulo, eu acho o terceiro lado. Mas se eu tenho os 3 lados, eu acho o ângulo. Basta que eu relacione-os de forma conveniente. 6 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Parece Pitágoras, mas não é. Depois desse não é, menos 2 vezes o produto das duas medidas pelo cosseno do ângulo alfa, ângulo entre os lados cujas duas medidas eu utilizei agora. 6 ao quadrado costuma dar 36. 6 ao quadrado costuma dar 36. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. Menos 20, 40, que multiplica o cosseno de alfa. Tá bom? Muito bom. Vamos isolar o cosseno de alfa? De um lado, eu vou ficar com 40 cosseno do alfa. Do outro, eu vou ficar com 16 menos 16 menos 36 mais o 25, certo? De um lado, 40 cosseno de alfa. Do outro, 16 menos 36 é menos 20. Menos 20 mais 25 dá 5. Perdão, 40 cosseno de alfa. Então, o cosseno de alfa é igual ao 5 dividido por 40. Se eu divido numerador e denominador por 5, concluo que o cosseno de alfa vale 1/8. Olha que legal! Cosseno de alfa igual a 1/8 e a alternativa é E. Não esqueça, em um triângulo, o maior ângulo é oposto ao maior lado. E o menor ângulo é oposto ao menor ângulo, é claro. Ok? Um professor de geografia forneceu a seus alunos um mapa do estado de São Paulo, que informava que as distâncias aproximadas em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo e Campinas e entre os pontos que representam as cidades de São Paulo e Guaratinguetá eram, respectivamente, 80 quilômetros e 160 quilômetros. Um dos alunos observou, então, que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo e Campinas e Sorocaba formavam um triângulo equilátero.
Já um outro aluno notou que as distâncias em linha reta entre os pontos que representavam as cidades de São Paulo, Guaratinguetá e Campinas formavam um triângulo retângulo conforme mostra o mapa. Então, vamos lá. A figura que representa as distâncias entre Campinas, Sorocaba e São Paulo é um triângulo equilátero. E note que a distância de São Paulo a Campinas, de acordo com o texto, vale 80 quilômetros. E esse valor está indicado aqui. Portanto, esse é um triângulo equilátero de lados medindo 80. Agora, as distâncias que representam as cidades associadas, nas cidades de Campinas, Guaratinguetá e São Paulo, formam um triângulo retângulo. Também foi destacado isso aqui, tá? E nós sabemos que a distância entre São Paulo e Guaratinguetá dá 160 quilômetros. Muito bom. Com essas informações, os alunos determinaram que a distância em linha reta entre os pontos que representam as cidades de Guaratinguetá e Sorocaba é próxima de? Pois bem, eu quero a distância entre as cidades de Sorocaba e Guaratinguetá. Legal, vamos lá. Eu quero essa distância aqui, ó. Vou representá-la para vocês em azulzinho aqui no mapa, tá? Olha, eu quero a distância entre Sorocaba e Guaratinguetá. Agora eu sei que a distância entre São Paulo e Guaratinguetá vale 160. E eu sei que a distância entre Sorocaba e São Paulo vale 80. Afinal, pessoal, esse triângulo que tem um vértice na cidade de Campinas, um vértice na cidade de Sorocaba e um vértice na cidade de São Paulo, é um triângulo equilátero. E como a distância entre São Paulo e Campinas é de 80 quilômetros, a distância entre São Paulo e Sorocaba também deve ser 80 quilômetros. Então, eu vou calcular essa distância que eu vou representar pela letra D. Agora, vale lembrar que o ângulo interno de um triângulo equilátero vale 60 graus. Então, esse triângulo destacado em azul é esse que eu vou reproduzir aqui agora. O triângulo azul que nós temos ali é esse aqui, ó. Tá bom? Mais ou menos isso, né? Aqui eu tenho Sorocaba, aqui eu tenho São Paulo e aqui eu tenho Guaratinguetá. Essa distância é de 160, essa aqui é uma distância igual a 80, esse é o D que eu estou procurando, e esse ângulo, pessoal, observe bem, ele é 90 graus mais 60 graus, portanto, ele vale 150 graus. Então, vamos aplicar a lei dos cossenos. D ao quadrado é igual a 80 ao quadrado mais 160 ao quadrado. Parece Pitágoras, mas não é. Depois do não é, menos 2 que multiplica 80 vezes 160 vezes o cosseno de 150 graus, certo? Então, D quadrado é 80 ao quadrado mais 160 ao quadrado. Menos 2 que multiplica 80 vezes 160 vezes o cosseno de 150 graus. Muito bom. 160, pessoal, olha, 160 eu posso escrever como sendo 2 vezes 80. 160 ao quadrado nada mais é do que 2 vezes 80, tudo ao quadrado, que seria igual a 2 ao quadrado vezes 80 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 80 ao quadrado, certo? Então, vamos lá. D ao quadrado é igual a 80 ao quadrado mais. No lugar de 160 ao quadrado, eu vou escrever 4 vezes 80 ao quadrado. 4 vezes 80 ao quadrado. Menos 2 vezes 80, e no lugar do 160, eu vou escrever 2 vezes 80. Tudo isso vezes cosseno de 150 graus. Notem que eu estou fazendo o possível para que o fator 80 apareça em todas as parcelas, tá bom? Cosseno de 150 graus. Cosseno de 150 graus. Aqui no rascunho, ciclo trigonométrico. Eixo da função seno, seno sem sono em pé, e eixo da função cosseno, cosseno com sono deitado. O arco de medida 150 graus está no quadrante de número
2. 150 graus. O seno dele é exatamente igual ao seno de 30 graus. Entretanto, o cosseno dele e o cosseno de 30 graus são números opostos. O cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2 e o de 150 graus é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Certo ou errado? Então, teríamos d ao quadrado igual 80 ao quadrado mais 4 vezes 80 ao quadrado. Ora, pessoal, uma laranja mais 4 laranjas, 5 laranjas. 80 ao quadrado mais 4, 80 ao quadrado, 5, 80 ao quadrado, certo? 2 vezes 2 é 4. 80 vezes 80, 80 ao quadrado. Então, temos menos 4 que multiplica 80 ao quadrado. E tudo isso vezes menos raiz quadrada de 3 sobre 2, que é o cosseno de 150 graus. Continuando, d ao quadrado é igual a 5 vezes 80 ao quadrado. Ora, notem que negativo vezes negativo resulta em positivo. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, nós vamos ficar com 2, que multiplica o 80 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3. Vamos colocar o 80 ao quadrado em evidência. Ora, 5 vezes 80 ao quadrado dividido por 80 ao quadrado dá 5. 2 vezes 80 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 80 ao quadrado, dá 2 raiz quadrada de 3. Agora eu vou extrair a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade. E a raiz quadrada de 80 ao quadrado é 80. Já a raiz quadrada dessa soma eu vou deixar indicada. Raiz quadrada de 5 mais 2, que multiplica a raiz quadrada de 3. Pronto. Acabamos de encontrar a distância procurada. E a alternativa que apresenta esse monstrinho é a alternativa B de bola. Tá bom, pessoal? Muito bom. Partindo de um ponto A, um avião deslocava-se em linha reta com velocidade v km por hora. Após 2 horas, quando se encontrava no ponto B, o avião desviou alfa graus de sua rota original, conforme indica a figura, devido às condições climáticas. Mantendo uma trajetória reta, o avião voou mais 1 hora com a mesma velocidade v km por hora, até atingir o ponto C. Pede-se a distância entre os pontos A e C em quilômetros. Muito bem. Notem que o avião parte do ponto A, né? E ele desloca-se em linha reta com velocidade v km por hora. Após 2 horas, ele se encontrava no ponto B. Isso significa dizer que, para percorrer de A até B, ele gastou 2 horas, percorrendo v km por hora. Isso significa que a distância percorrida é igual a 2v. Em 1 hora, ele percorre v quilômetros. Em 2 horas, ele percorrerá 2v. Continuando a leitura, nós observamos que após o desvio de alfa graus, né? Deixa eu ver aqui, ele mantém a trajetória reta e ele viaja por mais 1 hora com a mesma velocidade v km por hora até atingir o ponto C. Então, do ponto B ao ponto C, ele viaja por 1 hora à velocidade de v km por hora. Ora, a essa velocidade, em 1 hora, ele percorre v quilômetros, né? O que se pede, pessoal, é justamente a distância entre os 2 pontos A e C. Eu quero essa distância aqui, entre os pontos A e C. Distância essa que eu posso representar pela letra D de dado. Esse ângulo, o ângulo ABC, ele mede 180 graus menos alfa. Afinal, o ângulo indicado aqui, o ângulo de desvio na trajetória, mede alfa. E a soma desses 2 ângulos, que resulta num ângulo raso, é 180 graus. Então, se aqui eu tenho alfa, e este ângulo, o ângulo ABC, é o que falta para 180 graus, é 180 graus menos alfa, ok? Muito bem. Vamos considerar agora
aqui, ó, presta atenção, ciclo trigonométrico, né? Esse aqui seria o eixo da função seno, seno sem sono em pé, eixo da função cosseno, cosseno com sono deitado. Notem que, de acordo com a figura, alfa representa a medida de um ângulo agudo. Então, vamos admitir que o ângulo alfa é esse que aqui está. Nós sabemos que o cosseno dele é 3/4. No segundo quadrante, nós temos, claro, 180 graus menos alfa, cujo cosseno é negativo. Na verdade, os dois ângulos possuem cossenos opostos. O cosseno de 180 graus menos alfa é menos 3/4. Os dois ângulos possuem o mesmo seno, mas os cossenos são opostos. O cosseno de 180 graus menos alfa é igual a menos o cosseno de alfa, ou seja, menos 3/4. Note que o cosseno de alfa foi dado, ele é 3/4. Então, o cosseno de 180 graus menos alfa é menos 3/4. No triângulo em questão, eu vou aplicar a lei dos cossenos. Notem que d ao quadrado é igual a 2v ao quadrado mais v ao quadrado. Até aí parece Pitágoras, mas não é. Menos 2 vezes o produto das duas medidas pelo cosseno do ângulo entre elas, cosseno de 180 graus menos alfa. Continuando, d ao quadrado igual a 2v ao quadrado, 4v ao quadrado, mais v ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4, v vezes z, v quadrado, menos 4v ao quadrado. E o cosseno de 180 graus menos alfa, como já observamos, é menos 3/4. Então, vamos escrever aqui o menos 3/4. D ao quadrado é igual a 4v quadrado mais v quadrado, 5v ao quadrado. 4v quadrado dividido por 4 sobra o v quadrado. Na verdade, eu tenho negativo vezes negativo, que dá positivo. Divido 4 por 4, sobra 3v quadrado. Então, mais 3v ao quadrado. D ao quadrado, então, é igual a 8v ao quadrado. D é, vou extrair a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade. Raiz quadrada de 8, 2 raiz quadrada de 2. E a raiz quadrada de v ao quadrado é v. Pronto. Chegamos ao final e encontramos o que aparece na alternativa E. Espero que vocês tenham acompanhado e até a próxima.